Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui no canal X Investimentos Esportivos. E para essa sexta-feira, 9 de abril de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar ali na segunda divisão austríaca e vamos fechar na Libertadores. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já deixe seu like e ajude o canal a crescer, galera. Sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos às análises do dia. Primeiro jogo, Juniors e Amstein. Jogo válido pela segunda divisão austríaca. O Amstein, basicamente isso, vocês entenderam? É o atual oitavo colocado com 27 pontos e o Juniors ali em décimo com 24 pontos. Duas equipes que vêm fazendo uma campanha bem média na competição, né, com altos e baixos, tanto isso que está refletindo nos seus jogos. Mas aqui, galera, é um torneio que tem uma característica extremamente over, com equipes que também possuem essa característica de muitos gols em seus jogos. Os últimos 5 jogos do Júnior, dos últimos 5, 4 tiveram 3 gols ou mais. No caso do Amstein, dos últimos 5 jogos, 3 jogos tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 jogos tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, é uma competição que já tem uma tendência de muitos gols. E aqui a gente tem duas equipes que não fogem a essa regra. Então não tem outra alternativa senão o mais de 2.5 gols. Odd na casa de 1,75, porque eu acredito que num jogo de duas equipes medianas na tabela, que perde, ganha com frequência, eu acredito que deve ser um jogo aberto e deve manter a característica do torneio, que é de gols. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,75. Passando agora para Al Ittihad e Al Hilal, jogo válido pela primeira divisão da Arábia Saudita. Aqui a gente tem duas equipes muito boas, né? O Al Hilal é o atual primeiro colocado com 48 pontos e o Al Ittihad é o terceiro com 42 pontos. Aqui a gente não tem muito o que falar, porque são duas equipes muito fortes e vem desempenhando isso em suas competições, apesar do Al Ittihad não tá vindo de um bom momento. São 2 jogos sem vitórias, são 2 empates, mas é uma equipe muito boa que tá ali entre os 6 primeiros e vai brigar por essa classificação às competições continentais e também até pelo título, e passa muito por esse jogo, até porque está numa diferença de 6 pontos do Al Hilal, que é o líder da competição, e vai jogar em casa. Então, galera, como a gente tem duas equipes muito fortes em campo, que estão jogando bola, que estão marcando gols e estão sofrendo gols, que é o caso do Al Ittihad, que nos últimos 5 jogos, 4 jogos tiveram ambas marcas. No caso do Al Hilal, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram ambas marcam. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 3 também tivemos ambas marcam. Então a gente tem duas equipes muito fortes dentro de campo, que têm ambições, que precisam ganhar, que vão jogar e que vão dar espaços para a equipe adversária. Não tem outra alternativa, senão ambas marcam, odd na casa de 1,75, porque eu acredito num jogo de muita trocação. O Al Ittihad deve sair para jogar, o Al Hilal também não é um time bobo, até porque é o líder da competição, mas também vem marcando e sofrendo muitos gols, tanto o Al Ittihad quanto o Al Hilal. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,75. Passando agora para Vitesse e Den Haag. Aqui a gente tem um jogo válido pela primeira divisão holandesa. O Vitesse, atual 4º colocado, querendo chegar ali na faixa da Liga Europa, enquanto o Den Haag está ali em último com 15 pontos, praticamente rebaixado, sem grandes pretensões na competição, até porque vem de 4 derrotas seguidas e mais um empate. Enquanto isso, o Vitesse vem de 5 jogos sem derrota, são 4 vitórias e 1 empate. Daí a gente já vê que a equipe do Vitesse é muito superior, é muito favorita para essa partida frente ao Den Haag, mas as odds estão bem baixas e, além disso, é uma competição extremamente over. Todos nós sabemos que a Holanda tem uma competição com muitos gols em seus jogos, e esses dois times não estão fugindo a essa regra também. O Vitesse, nos últimos 5 jogos, 3 jogos tiveram 3 gols ou mais. Já no caso do Den Haag, nos últimos 5 jogos, 4 jogos tiveram 3 gols ou mais.
E quando essas duas equipes se enfrentam, essa média de gols dá uma baixada. Nos últimos 5 jogos, apenas 2 tiveram 3 gols ou mais. Mas pelo contexto dessas duas equipes, o Vitesse vem num momento muito bom, não perde a 5 jogos, quer ganhar para chegar na faixa de Liga Europa, tá apenas 3 pontos disso. E o Den Haag só vem perdendo, não vem apresentando bom futebol, não tem outra alternativa senão o mercado de gols. Por isso nosso palpite é mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60, porque eu acredito num jogo de muita pressão do Vitesse, que deve encontrar seus gols, mas também pode dar espaço para o Den Haag, que não tem muito o que fazer na competição e em alguns jogos está até encontrando o seu golzinho. Então isso pode ser um bom pretexto para gols, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60. Passando agora para Den Bosch e Cambuur. Aqui o jogo vale pela segunda divisão holandesa. O Cambuur atual primeiro colocado com 76 pontos, caminhando largamente à primeira divisão, enquanto o Den Bosch é o último com 23 pontos, sem grandes pretensões, até porque não tem rebaixamento, então tá jogando por jogar para cumprir tabela. O Den Bosch nos últimos 5 jogos, 3 jogos tiveram 3 gols ou mais. Já no caso do Cambuur, nos últimos 5 jogos, 4 jogos tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 3 jogos tiveram 3 gols ou mais. Por que disso? Porque aqui é uma competição extremamente over. Aqui, se brincar, é mais over do que a primeira divisão holandesa. Over é esse sinal que tem muitos gols. E essa competição é muito boa para isso. E aqui a gente tem o líder da competição, que vem jogando muito bem, vem de uma goleada de 7-2 no Excelsior, contra uma equipe que não tem o que fazer e tá jogando solta na competição. Tá conseguindo ganhar um jogo aqui, um jogo ali, empatar um jogo acolá, tá marcando seus golzinhos, o que é muito bom para um jogo desse, tendo em vista que a gente tem a previsibilidade de um Cambuur muito incisivo desde o começo do jogo, mas o nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50, porque é um jogo de duas equipes opostas na competição, uma equipe muito boa tecnicamente, que vem marcando muitos gols, e uma equipe que não tem grandes ambições, que é o último colocado e que vem jogando bola, o que pode facilitar mais ainda o mais de 2.5 gols. Por isso esse é o nosso palpite, odd na casa de 1,50. Passando agora para Innsbruck e Dornbirn. Aqui a gente tem um jogo da segunda divisão austríaca também. O Innsbruck é o atual quinto colocado com 33 pontos e o time visitante é o nono com 26 pontos. Aqui, galera, também, como eu falei no outro jogo, é uma liga com uma tendência muito alta de gols e essas duas equipes aqui estão mais que dentro dessa regra. O Innsbruck, nos seus últimos 5 jogos, 4 jogos teve 3 gols ou mais. Já no caso da equipe visitante, nos últimos 5 jogos também 4 jogos teve 3 gols ou mais, com um jogo aqui até de 8-2, 4-1, 4-2. Então são duas equipes que marcam muitos gols, sofrem muitos gols. Quando se enfrentam, a regra também não é muito diferente. Dos últimos 5 jogos, 2 tiveram 3 gols ou mais, e quando teve foi 4-0, 3-2. Então, galera, não tem muito o que fazer nesse jogo. É um jogo de duas equipes de meio de tabela que não tem muitas pretensões, até porque só sobe apenas um e eles estão até bem longe do primeiro colocado. Quanto a rebaixamento, o time visitante pode ter um leve perigo, mas acredito que não deve ser o caso. Mas para esse jogo eu espero um jogo para gols, por isso nosso palpite é mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65, porque são duas equipes que vêm jogando muita bola, vêm marcando muitos gols, mas também vêm sofrendo muitos gols, o que pode ocasionar esse mais de 2.5 gols até num possível primeiro tempo, porque é duas equipes que estão indo para jogar bola, não tem muito o que fazer. E por isso, por ser um jogo de muitos gols e de equipes que vêm marcando e sofrendo, é bom ficar de olho também no ambas marcam. Odd está na casa de 1,70, porque eu acredito num jogo aqui bem aberto, bem franco, um jogo bem de trocação, de duas equipes que vão atacar e vão ser atacadas, com possibilidade de gols para os dois lados, o que ainda pode até facilitar o nosso mais de 2.5 gols, que é o nosso palpite, odd na casa de 1,65. Passando agora para Royal Party e Santa Cruz, jogo válido pela primeira divisão boliviana. O Royal Party é o atual primeiro colocado, 3 jogos, 3 vitórias, e o Santa Cruz são 3 jogos e 3 derrotas. Por mais, galera, que a gente tem um campeonato em seu início, aqui já dá para ver que
deve manter a característica do campeonato boliviano, que é um campeonato de muitos gols, um campeonato assim até extremamente over. Aqui tem jogos que chega a ser até parecer pelada. O primeiro jogo do Royal Party mesmo foi 8-0. Às vezes chega a ser até costume nessa competição. Então para esse jogo eu também não vejo outra alternativa senão o mercado de gols. Até porque a gente tem um Royal Party muito bem, começou muito bem a competição. Desde a temporada passada vem muito bem, até conseguiu classificar para as preliminares da Libertadores, mas já foi eliminado, mas está mantendo esse ritmo de boa equipe no campeonato boliviano. E o Santa Cruz já não começou muito bem, já começou tomando muitos gols, já começou com 3 derrotas. Então por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55, porque a gente tem uma equipe que começou muito bem, que está marcando muitos gols. Nos seus 3 primeiros jogos foram 15 gols marcados. Para esse jogo vai pegar uma equipe que vem de 3 derrotas, que não vem bem, que vem sofrendo gols. Então a perspectiva de gols para esse jogo também deve se manter. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55. E passando para o último jogo do dia, Independente Del Valle e Grêmio. Aqui a gente tem o último jogo antes da fase de grupos. Quem classificar tá na fase de grupos da Libertadores. Aqui são duas equipes muito boas. O Del Valle vem jogando bem no campeonato equatoriano, vem fazendo equatoriano, tá certo? Vem jogando bem. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate, enquanto a equipe do Grêmio vem com aquela mescla de jogadores da base com jogadores do time titular e vem fazendo um bom campeonato gaúcho. Para esse jogo eu vejo um equilíbrio, até um equilíbrio muito grande entre essas duas equipes. Acredito que o jogo deve ser definido nos detalhes, mas eu acredito que o Grêmio, para esse jogo, o Grêmio não deve perder, apesar de estar jogando fora de casa, de ter desfalques. O jogo não é na casa do Independente Del Valle, o jogo foi transferido, o que é também mais um ponto positivo para a equipe do Grêmio, e eu acredito que pelo menos o empate o Grêmio deve levar desse jogo. A equipe do Del Valle é uma equipe boa, é uma equipe que joga bem sua competição nacional, mas perdeu muitos jogadores, perdeu seu treinador, e acredito que contra o Grêmio deve encontrar certas dificuldades, e a equipe gaúcha também não é boba, deve tentar explorar os contra-ataques, deve tentar explorar os espaços. Por isso nosso palpite para esse jogo é uma dupla chance, Grêmio ou empate, porque eu acredito que a equipe gaúcha deve sofrer nesse jogo, deve sofrer uma certa pressão da equipe mandante, mas ao menos o empate deve trazer de lá. Por isso, dupla chance no Grêmio ou empate, odd na casa de 1,45, para um jogo que na minha visão tem uma tendência de ser muito truncado, tendo em vista todo o contexto de ambas as equipes. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Valeu!